Ok. No vídeo passado que a gente fez, então a gente provou a complexidade do shell como sendo O de n elevado a 3 meios, certo? Que é essa parte aqui que a gente fez. Ó, chegamos aqui, porém, para a gente conseguir chegar aqui, nós precisamos assumir dessas duas propriedades aqui, ó, que o P de G, lembrando, a quantidade de passos com o gap HG ela é limitada por 2 elevado a gn e também é limitada por O de 2 elevado a gn e também é limitada por O de k menos g mais 1. Certo? A gente chamou de propriedade 1 e propriedade 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar demonstrar essas duas propriedades. Essas propriedades, agora, ela não é simplesmente meramente matemática para a gente poder fazer isso. A gente tem que dar uma olhada no algoritmo aqui, no método, para poder inferir por que essas coisas funcionam. Bem, para falar a verdade, a propriedade 2 ela é mais fácil de a gente entender do que a propriedade 1, certo? A propriedade 2, na verdade, você pode imaginar o seguinte: se você pegar, eu vou colocar aqui, se você pegar os gaps e organizar os gaps em ordem decrescente, que é a ordem com que a gente aplica eles, na verdade, né? Então você vai pegar o H de K, certo? Você vai pegar o H de K, vai pegar o H de K menos 1, o H, e aí vai até chegar no H de 1, certo? Você coloca os Hs e os gaps em ordem decrescente, tá bom? O que acaba acontecendo? Nós podemos ver o seguinte, quando você tem um gap, o H, sei lá, um HK aqui, o HG, HI, que seja, você tem um gap H, aqui dentro você vai pegar e limitar a quantidade de vezes que esse laço aqui pode ser executado pela quantidade de elementos que estão presentes, certo? No vetor, quando você divide nesse gap. Então, vamos exemplificar. Imagine que você tenha 50 elementos e o seu gap seja tamanho 31, que é o primeiro gap que a gente usa. Se você tem 50 e o seu gap é de tamanho 31, o máximo que você pode esperar que aconteça é que você vai ter os caras com pelo menos, com no máximo, dois elementos, certo? Vai ter vários com um elemento e outros com no máximo dois elementos, tá? Então nós temos esse caso aqui, por exemplo, quando a gente começar a executar, a gente vai ver que a gente tem, olha só, esse cara aqui tem dois elementos, aqui tem dois elementos, aqui tem dois elementos, aqui tem dois elementos. Quando a gente pegar e quando a gente for para o próximo gap, aqui a gente vai ter, no máximo, quatro elementos, ok? Quando a gente for para o próximo gap, que vai ser aqui, a gente tem, no máximo, 8 elementos, certo? Isso daí é natural, porque você definiu o gap de forma que você vai dobrando o tamanho do gap e quando você pega a quantidade de elementos e divide por esse gap, é natural que da primeira vez você tenha no máximo 2, da próxima vez você tenha no máximo 4, depois você tenha no máximo 8 e assim por diante, tá? Com isso daí, a gente consegue ver o seguinte, esse laço aqui de dentro, quando ele pega e ele vai executar, para cada vez que ele passa aqui, ele dá um pulo do tamanho de um gap, certo? Ele dá um pulo do tamanho de um gap. Então a quantidade de pulos que ele vai estar fazendo aqui, certo? Ela vai ser reduzida pela quantidade de pulos que eu consigo dar de tamanhos gaps até eu sair de n. E isso daí é esse tamanho desse subsequência que a gente está analisando ali. Então, por exemplo, quando eu vou pegar o gap 31, é esse cara que vai executar no máximo 2. Então eu vou executar n aqui em cima vai virar n, certo? Vai me dar um n, e aqui embaixo vai dar no máximo 2. Ou seja, a gente pode falar que esses caras aqui, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui o P de K, que seria o nosso último, ele vai ser executado em alguma coisa na ordem de 2n, certo? Alguma coisa na ordem de 2n. Por quê? O 2 que ele está pegando aqui é o tamanho máximo de elementos que eu tenho. Eu não vou fazer mais do que duas vezes para cada um desses, para cada n eu não vou fazer ele pular mais do que duas vezes. Já o P
P de K menos 1, ele vai ser N, que é o laço externo, certo? Vezes 2 elevado a 2N. Certo? 2 elevado a 2, que dá 4. Agora eu tenho o dobro de elementos. N. Então, o que vai acabar acontecendo? O que a gente consegue ver aqui é o seguinte. Para os gaps muito grandes, a complexidade que eu tenho, na verdade, qual é a divisão do N por esse gap, certo? Vezes N. Essa aí me dá meu limite superior na quantidade de passos que eu tenho que fazer o PK. Isso vale para qualquer elemento, para qualquer um dos elementos, certo? Até que quando você chega no último, vamos imaginar o último passo, quando você tem um gap de tamanho 1, ou seja, você vai pegar 1 sobre n, vai dar todo mundo, certo? E aí você vai pegar 2 elevado ao k da n vai dar o n ao quadrado. Então no último passo ele vai me dar o n ao quadrado também. Ok. Isso daqui quer dizer o seguinte, quer dizer que quando a gente está trabalhando com os gaps, nós temos essa possibilidade de limitar o P de G. Essa daqui seria a nossa propriedade 2, certo? E como é que a gente pode fazer para limitar esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, no caso geral, é exatamente o que nós temos ali na propriedade 2. Nós temos, no caso geral, aqui o P de G de N, certo? Ele vai ser no O de 2. Vamos pegar o primeiro cara, seria quando o G vale K. Quando o G vale K, esse cara aqui tem que dar 1. Então, quando eu faço essa conta, eu vou pegar K menos G, certo? Que vai dar 0, mais 1, e com isso eu consigo exatamente a minha propriedade 2. Já faltou um N aqui, né? Vezes N. Então, só repetindo, o que nós temos? Nós temos que, para cada elemento do K, para cada elemento que eu vou fazer ali, a quantidade de passos que eu tenho que dar é limitada a n dividido pelo gap. E aí, com isso, eu consigo essa fórmula aqui, tá bom? Ok. De novo, isso daí é a maneira que a gente tem de saber o limite do número de passos, que é melhor do que o que a gente tinha antes, para o PG aqui. Se a gente tivesse só essa informação aqui, olha, a gente transformaria isso aqui viraria uma soma de PGs, e aí essa soma de PGs daria um 2 elevado a K, menos 1, qualquer coisa assim. 2 elevado a K, o K é o log de N, isso aqui me daria N me daria N ao quadrado. Quer dizer, isso daqui seria o suficiente para provar que ele é N ao quadrado, mas a gente não ficou com N ao quadrado porque a gente usou a propriedade 1 também. Nós provamos a propriedade 1. A propriedade 1, ela mostra que quando você está trabalhando, vamos pegar aqui, vou exemplificar a propriedade 1. A propriedade 1, ela diz o seguinte, ela diz que o P de 1, quer dizer, quando você está trabalhando com o gap 1, a quantidade de passos que ele vai dar é O de 2N. Certo? A quantidade de passos que ele vai dar está em O de 2N. Ok? Isso daí, e você tem também que a propriedade, o P2, quer dizer, para o gap 3, no caso, de N, ele vai estar em O de 2 elevado ao quadrado N. Tá bom? Isso aí é basicamente o que está escrito na propriedade. Mas da onde vem isso? Cara, essa parte aqui é a parte que demorou mais tempo para o pessoal perceber. Tanto que quando o Shell propôs o método, ficou a propriedade dele. É um método interessante, na prática ele funciona muito bem, mas a complexidade dele é n ao quadrado. O que o pessoal demorou um tempo para perceber é que eu consigo provar isso daqui, que diz aqui não é óbvio, mas eu consigo provar isso daqui, certo? E com isso eu combino do jeito que a gente fez no vídeo anterior e eu consigo uma complexidade melhor. Eu consigo provar que ela vai dar esse famoso n elevado a 3 meios aqui. Agora, isso daqui não é tão óbvio, porque quando você está mexendo com o gap 1, eu estou dizendo que quando eu estou trabalhando com o gap 1, a minha complexidade está limitada a 2 elevado a 2n. 2n. Quando eu estou pegando o gap 2, que seria, na verdade, o segundo gap, que é o gap 3,
a complexidade vai ser 2 ao quadrado n, e assim por diante. Então, parece contraintuitivo, porque quando eu estou pegando o gap 1, eu estou fazendo shell. O shell, ele daria n ao quadrado. Quando eu estou pegando o gap 3, por que o gap 3 vai me dar isso daqui? Certo? Não é tão simples assim. Aí, eu tenho que considerar algumas coisas que acontecem. Bem, a primeira coisa que acontece é a seguinte. Quando a gente está passando com o shell, ele tende a ficar cada vez mais ordenado, certo? Como você pega os gaps maiores primeiro e depois você vai diminuindo os gaps, cada passada de gap que você faz aqui, o shell vai ficando mais, o vetor vai ficando mais ordenado, certo? E essa é a ideia do gap. E até que chega num ponto, quando você vai no gap 1, o vetor está quase ordenado e aí ele vai funcionar e vai ser eficiente. Essa é todo o espírito do gap. Agora, a gente consegue medir o quão ordenado está o vetor na hora que eu chego na passagem 1? Quando eu pego e venho... Vamos voltar um pouquinho. Vamos recomeçar. E aí pegar uns passos aqui. Quando eu estou nesse passo aqui, por exemplo, eu consigo medir de alguma maneira quão quase ordenado o vetor está? Existe uma forma de você fazer isso sim. E é essa propriedade que se usa para poder provar essa complexidade. Essa primeira propriedade ali, ela vai vir desse fato aqui, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Ó? O que a gente pode observar aqui é que quando você está mexendo com o cara de tamanho 1, de alguma forma existe um limite superior entre a distância que você vai ter que carregar um elemento até ele chegar na posição final, certo? E como é que a gente calcula essa distância? A gente tem que imaginar o seguinte, a gente tem que imaginar que quando você vai aplicar, vamos pegar aqui, o que a gente tem é a seguinte informação, a gente só aplicamos o gap h de g depois de ter aplicado o h de g mais 1, desculpa, o h de g menos 1, mais 1, perdão, o h de g mais 1, é isso mesmo, tá? É o crescente, né? O primeiro, que vai ser o 1, é o último que a gente aplica, e o h de g mais 2, tá bom? A gente só aplica o h de g quando a gente já aplicou esses dois. Então, quando a gente chega para aplicar o h de g, o algoritmo já aplicou esses dois outros h's aí e já deixou com que as coisas ficassem um pouco mais ordenadas. Agora a questão é, o quão ordenado esses caras ficaram depois que eu apliquei esses dois elementos aí? Ok, aí entra algumas coisas interessantes na história. A primeira coisa é a seguinte, existe um teorema, um problema, na verdade não é um teorema, existe um problema, que é esse problema da troca, que na verdade que é o Frobenius Coin Problem. Na verdade, basicamente é o seguinte, se eu te der duas moedas, dois tipos de moeda, tipo moeda de 2 e moeda de 3 e moeda de 5, qual que é o maior valor que eu não consigo fazer pagar utilizando somente essas duas moedas, sem precisar de troco? Por exemplo, eu não consigo pagar 4, eu consigo pagar 6, eu não consigo pagar 7, eu consigo pagar 8, eu consigo pagar 9, eu consigo pagar 10, eu consigo pagar 11, e daí para frente eu consigo pagar todos os outros, certo? Todos os outros. O maior cara que eu não consigo pagar é o 7. Do 7 para frente, todo mundo eu consigo fazer isso. Ok, na verdade, isso daí a maneira de você conseguir chegar nesse valor aqui é relativamente simples, mas a gente vai pegar e usar a seguinte informação. Se o vetor foi ordenado com gap h de g mais 1 e h de g mais 2, e outra coisa, que são primos entre si. Isso daí é uma coisa importante. Os dois gaps têm que ser primos entre si, porque se eles não forem primos entre si, a gente não consegue usar essa propriedade
que está lá do coin problem aqui, certo? Se esses caras serem primos entre si, o vetor também está h de g mais 1 vezes h de g mais 1 está h de g mais 1 vezes h de g mais 2 ordenado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ação combinada dos dois gaps, ela se preserva. Então você aplica o gap G mais 2, depois você aplica o gap G mais 1, e é como se você tivesse também aplicado o gap G mais 1 vezes G mais 2. Então, a maior distância que tem entre dois elementos que não estão ordenados é essa daqui, olha. A maior distância entre dois elementos não ordenados é esse h de g mais 1 vezes h de g mais 2. Ok? Por quê? Porque você combina o efeito dos dois caras. Então, só colocando aqui em miúdos, imagina que a gente aplicou o gap 7 e depois aplicou o gap 31. Na hora que a gente for aplicar o gap 1, a gente sabe que a maior distância que existe entre dois caras que não estão ainda na posição correta, que estão desordenados, é 21. Aí você fala, 21 é um número bem grande. Na verdade, quando a gente vê a demonstração, a gente vê que a gente não chega nem perto disso. Mas, apesar de ser um número grande, ele tem a propriedade que a gente precisa, tem a propriedade que a gente precisa para poder provar esse limite superior aqui, certo? É isso que é o que basta. Como é que a gente vai chegar nesse cara aqui? A gente vai chegar da seguinte forma, olha. Quando você vai... vou colocar numa outra célula aqui que eu vou precisar copiar ela. Quando você então está testando com o gap G, você pode dizer que esse cara está em O de N vezes H de G mais 1 vezes H de G mais 2 dividido por H de G. De onde vem esse dividido por H de G? Tá, eu tô dividindo os caras, vamos imaginar que eu estou fazendo lá o 7 e o 15. 7 e o 15, 7 vezes 15 dá 105. Então, a maior distância entre dois caras que não estão ordenados ainda vai ser 105. Só que agora eu vou fazer com um gap de tamanho 3. Então, aplica-se aquilo que a gente viu na propriedade anterior. Eu vou pegar esse cara, o máximo, a quantidade de vezes que eu consigo andar com esse cara aí também, vai ser então dividido por 3. Certo? Então, na verdade, vai ser o 105 dividido por 3, tá bom? Repara que quem tem que ser primo entre si é o h de g mais 1 e o h de g mais 2. Ninguém fala nada sobre o h de g. Eu preciso desses dois carinhas aqui para ter essa propriedade, que isso vem do problema das moedas ali, tá bom? Agora, esse cara aqui é que é o cara interessante pra gente. Opa, deixa eu colocar ele entre dólar. E aí a gente vai fazer um monte de manipulação aqui para poder provar esse cara aqui, olha, esse cara aqui de dentro. Então nós vamos pegar, o que nós temos? Vamos lá. Nós vamos tentar manipular esse cara aqui de dentro, que é os dois gaps. E nós vamos ver o que a gente consegue fazer com eles, certo? Tá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é o seguinte. Nós temos que esse cara aqui, ele é menor ou igual a 2 vezes o h de g mais 1, h de g mais 1, vezes o h de g mais 2, sobre o h... Não, perdão, vamos fazer um outro passo antes. Nós temos o seguinte, vamos pegar esse cara aqui e vamos abrir o h de g que está ali embaixo. Então, esse cara aqui é igual ao h de g. Isso aqui dividido pelo h de g, que é 2 elevado a g menos 1. Tá?
Nós temos aqui embaixo um menos 1 que nos atrapalha. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar 1 aqui, para que a gente consiga... A gente vai somar 1 aqui embaixo, para que a gente consiga manipular melhor, que a gente vai ficar só com o 2g. O problema, na verdade, é que se a gente soma aqui, o denominador vai ficar maior, e a gente corre o risco desse cara aqui, tudo, dessa fração toda aqui, ficar menor. E a gente não pode correr esse risco. A gente nunca pode trocar um cara por um cara menor, a gente só pode trocar por um cara maior. O que a gente vai fazer então? A gente vai somar 1 aqui e multiplicar esse cara aqui por 2. Se a gente somar 1 ali e multiplicar esse cara por 2, é certeza de que a gente vai continuar com um cara maior. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, esse cara aqui, a gente vai pegar, a gente vai colocar uma outra propriedade aqui, tá? Uma outra propriedade, que é esse cara vai ser necessariamente, ele vai ser menor ou igual a 2 vezes esse cara sobre o 2g, tá bom? Essa operação que a gente fez aqui, ela simplesmente é para a gente ficar com caras mais fáceis da gente trabalhar, né? Então, nós vamos pegar e nós vamos fazer agora uma manipulação. Opa, faltou parênteses aqui. E faltou parênteses aqui. Ok. Tá bom. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver o que dá esse cara aqui de dentro. O que dá esse cara aqui de dentro? Nós vamos pegar esse cara aqui e vamos substituir ele, expandir isso daqui pela expressão que a gente tem, tá? Vamos levar todo mundo de uma vez, que daí depois no final a gente já tem o resultado pronto, tá? Então nós vamos pegar isso aqui, ok? E nós vamos trocar esse cara que está aqui dentro pela expansão dele, que é, a expansão dele vai ser 2 elevado a 2 elevado a g mais 1 menos 1, certo? Vezes 2 elevado a g mais 2 menos 1, certo? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo ali. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar e trocar. Vamos pegar, copiar aqui. Nós vamos trocar esse cara aqui, nós vamos somar 1 em cada um desses dois termos. Aí, de novo, se eu somo 1 em cada um desses dois termos, necessariamente essa expressão aqui, desse lado aqui, vai ser maior. E se ele vai ser maior, a inequação vai continuar valendo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, olha, eu posso dizer que isso daqui continua sendo válido. Ok? Por quê? Esse cara aqui é maior do que esse. Se esse cara aqui é maior do que esse, ok? Então ele é maior do que esse. Feito. Tá quase lá. O que falta a gente fazer? Só falta a gente pegar esse último passo aqui, ó. A gente vai pegar esse daqui e vamos simplificar. Lembra de novo, tudo que a gente fez até agora, basicamente, foi fazer algumas substituições, mas tendo certeza que sempre que a gente substitui alguma coisa, a gente substitui por algo maior, certo? Sempre maior, porque se a gente tem um resultado maior, esse resultado vale para todos os caras que a gente conseguiu, que a gente tinha antes de fazer as substituições, certo? Então, por fim, o que isso aqui vai dar? Vai dar 2 elevado a 2g, certo? Mais 3. Que eu somo os expoentes. Agora tem parênteses demais aqui, né? Ok, tá isso. Certo. Faltou o e-comercial. Beleza. Agora tá tranquilo. A gente simplesmente vai arrumar os expoentes que a gente tem aqui, certo? A gente vai pegar os expoentes e vamos trocar os expoentes todos. Nós vamos arrumar de tal forma que, o que vai dar isso daqui? Isso aqui vai me dar esse 2, eu vou colocar para dentro, então vai ser mais 4, só que daí eu tenho esse g aqui que está dividindo, e eu vou pegar e tirar menos g. Então,
aquela expressão, na verdade, vira essa. Ok? E aí, por fim, a gente pode juntar com o que a gente tem aqui. Esse cara aqui. Opa. Esse cara aqui, ele é menor do que esse último passo. Ele é menor ou igual a 2g menos g da g. Esse 4 eu passo para fora, dá 2 elevado a 4 vezes 2g. Beleza? Então, agora a gente volta com isso daqui lá para cima. A gente vai pegar isso daqui e a gente vai... Tá? A gente pega esse daqui e substitui esse cara aqui por esse O de n que a gente achou ali, olha. Que deu 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a g. Ok? E, obviamente, isso daqui é uma constante que eu consigo eliminar. É a última coisa que a gente vai fazer. Ok? E aqui vai virar... O que vai ter aqui? Vai ter 2gn. Certo? Era assim que a gente tinha colocado. Isso. Nós temos lá a propriedade é 2gn, que é justamente a propriedade que a gente tinha lá, tá bom? Então com isso a gente prova também a propriedade 1. Ok? O que nós temos de chave para a gente provar a propriedade 1 aqui é esse problema de como você vai aplicar o gap h de g depois de ter aplicado esses dois gaps aqui. E esses dois gaps eles são primos entre si. E se eles são primos entre si, eu posso usar essa propriedade aqui, certo? Que vai me dizer qual que é a distância máxima que existe entre dois caras não ordenados, que é essa daqui, divido pelo gap atual, dá isso daqui. Isso daí é a quantidade máxima de passos que esse laço interno aqui vai executar, certo? Quantidade máxima de passos que ele vai executar, vezes n, que é esse laço aqui, me dá a propriedade 1, tá bom? Ok, isso aqui fecha os dois vídeos. Como eu falei, é bem mais elaborado do que a gente precisa. Esse daqui é um tópico extra, não vai ser cobrado de nenhuma forma na disciplina, mas para o interessado, tá aqui e quiser dar uma olhada nesse procedimento aqui para você ver quão sofisticado pode ser uma demonstração, tá bom?